Quero dar as boas-vindas aos irmãos que nos visitam hoje, estão aqui pela primeira vez na base. Muito obrigado pela presença. Sintam-se acolhidos esta noite, sobretudo acolhido pela presença de Deus aqui neste lugar. Para você que está vindo pela primeira vez, estamos numa série de sermões. Esse tema aí, ó, pecado. Estamos em guerra. Estamos agora no terceiro sermão desta série de mensagens. Teremos 2 ainda. Vamos meditar hoje na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Eu vou ler o texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Se você não tiver essa versão, está ali na tela para você, tá? Assim diz a santa palavra do Senhor. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, tu que é Deus de graça, misericórdia, Deus de toda a honra, de todo o poder. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de ouvir a tua palavra, de poder ler a santa escritura que tu revelaste para nossas vidas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, com gratidão, que abra nossas mentes, nossos ouvidos esta noite, para compreender, Senhor, a simplicidade do teu evangelho. Que somente palavras, ó Deus, inspiradas, ó Deus, pelo teu Espírito, sejam pregadas mediante as Escrituras. Eu te peço que o teu povo aqui presente, Senhor, que tu trouxestes esta noite, possam compreender, para aplicar às suas vidas a tua santa palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nesse trecho aqui da Epístola de Tiago, o autor vai tratar de um dos percalços, se não o maior para muitos de nós, que põe à prova a nossa fé e a nossa perseverança no Senhor. Eu falo aqui sobre a guerra interior que nós travamos contra as tentações. Pois é. A Bíblia diz, um texto muito conhecido, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que todo ser humano é sujeito a sofrer tentações, mas esse mesmo texto diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. E a carta aos Coríntios também diz que, uma vez tentados, os eleitos recebem do Senhor o escape para que possam suportar. Em outras palavras, meus queridos, entendamos que, mesmo fragilizados pelas tentações, nós encontramos em Deus munição espiritual para vencermos essa batalha que nós travamos na nossa caminhada cristã. Na carta de Tiago, nós vemos aqui um autor muito enfático quando diz que Deus não tenta ninguém, no sentido aqui maligno, né, de induzir o homem ao pecado. Entretanto, não significa dizer que Deus vai eximir o ser humano de enfrentar provações. Estas, aliás, é o que vai forjar em nós a perseverança, né, diante das guerras, muitas vezes interiores, que travamos todos os dias. Não é por menos, você deve estar aí com tua Bíblia aberta, e deixe, por favor, em Tiago capítulo 1, não é por menos que Tiago vai iniciar a sua carta. Olha o que diz aí no versículo 2, 3 e 4. Ele inicia a carta assim, ó: meus irmãos,
Versículo 2 em diante. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então nós vemos aí que a provação, quando ela é aliada à vontade de Deus, ela deve ser motivo de alegria para o cristão, porque a prova da nossa fé, diz o texto, vai produzir perseverança, vai produzir maturidade, envergadura espiritual. Já a tentação, de origem maligna, conforme nós vemos aqui no versículo 13, deve ser motivo de combate. E a luta, meus irmãos, é de vida ou morte. Embora haja aí uma clara diferença, pelo que a gente já ouviu, na origem, uma diferença na origem, tentações e provações, elas fragilizam o ser humano. E os nossos inimigos espirituais, a saber, a carne, o mundo e, obviamente, o diabo, eles não estão alheios a essa realidade que é própria da natureza falível do ser humano. E eles vão se valer dessas armas contrárias na nossa batalha para nos tentar. Vai usar as fragilidades, sejam provações ou tentações. Há uma diferença na origem e a gente vai discorrer sobre isso ao longo aqui do texto, tá? Meus irmãos, eu ouso dizer que todos os dias nós sofremos tentações, todo dia, seja tentações mais severas, tentações menos severas, mas diariamente nós lidamos com situações que nos atraem para o erro, que nos atraem para o pecado, nos induzem à queda e tentam de alguma forma nos afastar de Deus e da sua santa palavra. Tem uma frase de uma escritora chamada Clarice Lispector, que ela diz o seguinte: o pecado me atrai, o que é proibido me fascina. A mesma autora, ela vai dizer uma outra frase agora sobre tentações, que ela diz assim: não suporto as tentações, pois caio em todas elas. Licença poética aí, à parte, né? As frases aqui de Clarice, elas ilustram muito bem essa fragilidade, né, da nossa natureza caída. Somos atraídos, sim, pelo pecado e caímos, sim, em tentações. Essa noite, meus irmãos, nós vamos aprender aqui no texto de Tiago sobre essa dura batalha espiritual que todo cristão enfrenta todos os dias, as tentações. Vamos falar de um inimigo íntimo, mas que também, esse mesmo texto que fala desse inimigo íntimo, ele vai fornecer para nós o escape, para que nós possamos combater esse inimigo. Nesse maravilhoso trecho aqui da carta de Tiago. Esse é o nosso tema central, tá? O inimigo íntimo. Mergulhando agora aqui no texto, fica com a Bíblia aberta aí, mergulhando aqui mais diretamente no texto de Tiago, nós veremos que, assim como as provações, já falamos, a tentação é um fato inexorável, é um fato contínuo na vida do crente, pelo menos aqui nesta terra. A tentação, meus irmãos, ela é inevitável. Olha o que diz a parte A do versículo 13, deixa o 12 aí, não esqueci não, tá? Olha o que diz a parte A do versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Muito bem, no início da carta que nós vimos aí de Tiago, no versículos 2 a 4, nós lemos ainda há pouco, Tiago vai expor de maneira muito clara que a provação é um fato na vida do cristão, e Deus tem propósito para cada uma dessas provações que nós passamos. Da mesma forma, agora nós vamos ver que nós estamos também fadados a passar por tentações na nossa vida. A tradução da NVI, aí do versículo 13, vai usar a frase assim: quando alguém for tentado, né? Outras traduções falam, ninguém sendo tentado
Mas esse sendo já mostra que tem um gerúndio, né? Algo presente. Mas a NVI vai usar, quando alguém for tentado. Quando essa tradução me parece mais coerente com a realidade da tentação, porque a Bíblia, o texto aqui, está considerando que a tentação não é uma possibilidade. Vamos passar. Então, quando o crente passar, quando chegar essa hora, então não é uma possibilidade, é uma realidade inevitável na vida dos seguidores de Cristo. Muitos textos bíblicos, meus irmãos, tratam de situações desconfortáveis na nossa vida, na nossa caminhada. Cito o exemplo só do Salmo 23, por exemplo, versículo famoso, Salmo 23, que todo mundo aqui com certeza sabe de cor, com certeza, porque leem a Bíblia. Versículo 4, diz assim: quando eu passar por um vale de trevas e de morte, as traduções mais famosas falam, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me protegem, né, me consolam. A realidade do Salmo aqui, ela não é de se porventura eu passar, ou se porventura eu andar pelo vale de trevas, de morte, mas a de que inevitavelmente nesta terra o ser humano passará por circunstâncias difíceis e que vão ameaçar a sua caminhada espiritual, vão induzi-lo ao pecado e vão induzi-lo também à morte, sobretudo à morte espiritual. Os percalços, né, meus irmãos, espirituais fazem parte da nossa vida. Todavia, olhando para o Salmo agora, você vê que tem uma declaração de fé do salmista, né? Ainda que eu ande por esse vale de morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me protegem, né? Me consolam. Não podemos nos enganar, meus irmãos, ou subestimar o fato. Na nossa vida, a tentação, ela é inevitável. E aí, um elemento básico, né, da guerra espiritual que nós travamos contra o pecado. É uma batalha que ela ocorre diariamente e, sobretudo, no interior do ser humano. Quando ele expõe aos seus leitores essa inevitável luta aqui interior, a qual todos os cristãos estão fadados a passar, Tiago alerta para situações que vão exigir do crente força moral para resistir ao pecado. E aí, meus irmãos, eis uma verdade para nós refletirmos quando se trata de força moral, olhando para o ser humano que nós somos. Jamais encontraremos em nós, pecadores, uma fonte eficaz de moralidade e de conduta, mas somente em Deus e na sua palavra. Veremos essa verdade reforçada mais adiante, e o objetivo é que a gente possa sair daqui mais preparados para a nossa tentação de cada dia, né? Meus queridos, se a tentação ela é inevitável é um fato, ser derrotado por ela é uma questão de postura, a derrota ou não é uma consequência de como nós agimos perante o inimigo. Olhando para o texto de Tiago aqui, ele vai indicar então atitudes que nós devemos ter diante da tentação, e a primeira atitude é: não devemos culpar a Deus pela tentação. Olha o que diz o versículo 13 aí, completo agora. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então Tiago faz aqui uma clara distinção entre a tentação maligna, aquela que vai me levar para o erro, e a provação, que é proveniente de Deus, cujo objetivo é ensinar, edificar, fortalecer o seu povo. O autor da carta está dizendo muito claramente aqui a verdade de que Deus jamais tenta
o homem com o intuito de induzi-lo ao pecado, à queda. Quando Deus prova, o objetivo é fortalecer, o objetivo é curar e fortalecer o homem, sobretudo na perseverança, como lemos ainda há pouco, lá nos versículos 2, 3 e 4, aqui do mesmo capítulo de Tiago. Já as tentações, meus queridos, às quais Tiago se refere agora, têm origem maligna e visam a queda do cristão. Sobre esse texto, eu separei uma frase de Lutero, que diz assim, Deus não prova para que possamos temê-lo e odiá-lo como um tirano, e sim a fim de poder exercitar e despertar fé e amor em nós. Satanás, porém, tenta para o mal, a fim de levar você para longe de Deus e fazer você desconfiar e blasfemar contra Ele. Interessante, né? Meus irmãos, Deus a ninguém tenta, diz o texto aí, em Tiago, a ninguém tenta. E aí, convém que a gente revisite onde tudo começou para o ser humano. Deixa Tiago marcado aí, vai lá em Gênesis, rapidão, o primeiro livro é fácil, Gênesis capítulo 3, porque convém nesse momento que a gente está falando sobre pecado, provação, origem, enfim, responsabilidade. Gênesis capítulo 3, versículos 4, 5 e 6, não desmarca Tiago não, tá? Diz assim, muito conhecido o texto: disse a serpente à mulher, aqui o diálogo de Satanás com Eva, né? Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, ela e Adão, né? Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, né, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Veja que foi no sussurro tentador de Satanás, depois disso, que a árvore se mostrou sedutora para Eva, né? A gente olha esse texto e percebe que todos os sentidos do ser humano são aguçados aqui, e serviram todos eles para o intento pecaminoso. Primeiramente vem a palavra da serpente enganosa, né? O sussurro enganoso, as palavras tentadoras invadem a mente, o coração da mulher. Depois disso a visão muda completamente, uma vez que ela é estimulada pelo sussurro maligno, enganoso, ela olha já para a árvore com outros olhos, né? Já diferente, a árvore já parece desejável. Aí depois disso, meus irmãos, o tato, né? O que ela faz? Ela toma o fruto, ela pega o fruto. E eu imagino que esse fruto era um fruto agradável de se tocar, e evidentemente aí é automático, né? O olfato, né? Certamente já estava aguçado, deveria cheirar muito bem, apetitoso, aquele cheiro apetitoso, cheiro de churrasco, sabe aquele cheiro de churrasco? Sabor, né? E aí, claro, depois disso já era, né? Foi só morder, né? Foi só comer. O sabor do pecado, né? Que pode ser muito bom, a primeira mordida, né? Meus irmãos, Satanás nunca precisou mudar de tática, já percebeu? Ele continua usando as mesmas estratégias de sempre, usa os nossos sentidos contra nós. No seu desejo ali pecaminoso de conhecimento, né? O primeiro casal, ele perde de vista aí dois escapes primordiais contra o pecado, meus irmãos: obediência e temor do Senhor. Por um instante, movidos pela tentação, enganados pela cobiça porque eles queriam ter o que só Deus pode ter, eles queriam para Ele. O homem perde então o temor e escolhe a desobediência, né? Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai dizer que o princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor, o princípio da sabedoria.
Meus queridos, por mais que o ser humano ele se considere experiente, se considere inteligente, se considere autossuficiente ou suficientemente capaz de dirigir a própria vida pelo seu bel prazer, por mais que desenvolva o seu intelecto, por mais que evolua intelectualmente, evolua tecnologicamente, no fim das contas, todo ser humano está sujeito à mesma tentação que culminou no pecado original. A tentação, ela é inevitável na nossa vida, e esse é um dos alertas que Tiago está fazendo aos seus leitores, e essa verdade, meus irmãos, vale para nós hoje. Nós continuamos sendo traídos pelos nossos sentidos, enganados por palavras adocicadas, palavras tentadoras, somos capturados por imagens que enchem os nossos olhos, mas que no fim só servem para nos afastar do Senhor. A boa notícia é que Deus decidiu nos eleger incondicionalmente, aleluia. Apesar dos absurdos que nós cometemos contra Ele todos os dias, apesar dos nossos desejos que muitas vezes estão acima da sua vontade soberana, ou pelo menos nós colocamos assim, Deus nos escolhe por graça. A pergunta que nós devemos fazer é: o fato de Deus ter nos escolhido nos dá o direito de abusar da sua infinita graça? A misericórdia de Deus, que nós cantamos agora aqui, nos dá direito de colocar os nossos desejos acima da vontade do Senhor, e ainda assim dizermos que somos cristãos? Parafraseando o texto de Tiago aqui, meus irmãos, versículo 13, a gente tem que entender o seguinte, ele está dizendo assim, a tentação virá, porque ela é inevitável, e não adianta culparmos a Deus, porque o Senhor a ninguém tenta. Dessa maneira, Tiago está alertando aqui os seus leitores, para não incorrerem no erro de culpar a Deus pela tentação que nos afasta deles. Caímos em tentação por causa das nossas cobiças, dos nossos desejos pecaminosos, como nós veremos aqui ainda esta noite, mais adiante. Sim, meus irmãos, o Senhor não nos faz imune das tentações, vamos sofrer sim, mas Ele providenciou escapes espirituais para vencermos a guerra. Todos esses escapes estão expressos aí, nessa palavra que você tem na sua mão, estão aí. Palavra essa que tantas vezes nós negligenciamos, deixamos de ler, deixamos de estudar como nós deveríamos. Eu estou passando com uma tentação enorme, porque não conhece o escape, porque não lê, porque ele está na tua mão, na minha também acontece comigo, tá, meus irmãos? Acontece comigo também, porque a gente deixa de ler como deveria, estudar como deveria, de incluir as escrituras na rotina da nossa vida, como deveríamos fazer. Palavra esta que nós desobedecemos repetidas vezes, ela é o escape. Em Tiago nós podemos extrair ainda outra atitude que o cristão deve ter diante da tentação: não podemos fugir à responsabilidade. Olha o que diz o versículo 14: cada um, porém, é tentado, falamos já há pouco, né? Por quê? Pela própria cobiça. Algumas traduções falam concupiscência, mesma coisa. Sendo por esta arrastado e seduzido. Embora Satanás seja, biblicamente, o que a gente pode falar da personificação do tentador, também, entre outras coisas, o tentador externo, tá? Externo. O que Tiago enfatiza aqui nesse versículo 14 é a tentação que brota do próprio homem. O autor vai apontar aqui para a cobiça pessoal como uma armadilha interior capaz de levar o ser humano ao engano e, consequentemente, a queda. Aqui o texto ressalta claramente o que nós dissemos lá no início: a maior guerra contra a tentação não é aquela que vem de fora para dentro, mas aquela que já está dentro. É dentro de nós que o pecado é gerado. Tiago está dizendo de uma forma muito clara aqui, só não entende quem não quer ou quem não pode entender.
Essa é uma questão teológica profunda que a gente deixa para uma outra possibilidade. Só não entende quem não quer ou quem não pode entender. Límpida, não devemos buscar em Deus a procedência das tentações, mas no próprio homem corrompido pelo pecado, como nós somos. Eis aí, meus irmãos, o nosso inimigo íntimo, a nossa própria cobiça. E ter consciência disso é importante, por mais que doa, por mais que incomode, ter consciência disso é muito importante, é um passo importante para que a gente possa vencer a guerra interior contra o pecado que nós travamos todos os dias. Na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 5, o apóstolo Paulo adverte sobre essa responsabilidade humana sobre o pecado. Só escuta o texto, Romanos 8, 5. Anota, depois confere lá, tá? Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então vemos aqui uma clara distinção entre a atitude do homem, que busca ter uma vida pautada na palavra de Deus, ou nas direções do Espírito, e o desejo daqueles que vivem conforme as próprias cobiças, ou concupiscências, ou que vivem segundo a carne. Então, tanto Paulo quanto Tiago aqui, eles estão falando de uma vida racionalmente voltada para Deus, que o cristão precisa ter. Então eu preciso ter ciência da origem da tentação, eu preciso ter ciência onde está o escape, eu preciso racionalizar isso. Eu não preciso viajar e achar que eu cheguei na igreja, glorifiquei, chorei, fiz estripulia e saí daqui curado de alguma coisa, ou que eu mudei a minha vida por causa disso. Gente, o curso foi uma benção, o pastor estava hoje com fogo. Aí você pergunta o que ele pregou, não sabe. Se arrependeu de algum pecado? Não. Se prostrou aos pés do Senhor arrependido como miserável pecador que é? Não. Mas saiu serelepe, foi uma benção o culto hoje, feliz da vida. Não se engane, meus irmãos, não se engane, não se engane. Tanto Paulo quanto Tiago estão falando aqui sobre um relacionamento racional voltado para Deus. Nós vemos aqui, eles alertam os seus leitores para o fato de que o pecado nasce dentro de nós, despertado pela cobiça, por uma inclinação da carne que nos acompanha desde o nascimento. Meus irmãos, é muito difícil é muito fácil a gente responsabilizar terceiros, terceirizar, falávamos disso na oração dos homens, sexta-feira, terceirizar o pecado. A gente responsabiliza os outros, pelos nossos deslizes, desde pensamentos que nós temos, até os nossos atos pecaminosos em si. A gente fala, se fulano não tivesse feito tal coisa, não tivesse pisado no meu calo, eu não teria feito tal coisa, não tropeçaria, se ele não tivesse colocado o pé, eu não consegui me controlar, foi mais forte do que eu. Sabe como é que é? A Bíblia diz, cita a Bíblia, cara de pau, a carne é fraca, como se a carne fosse outra pessoa, a carne saiu, foi a carne, ou então todo mundo faz isso, não me julgue, todo mundo faz isso, ninguém é perfeito, e tal, a culpa é do diabo, a culpa é de Deus, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Meus irmãos, quando usamos argumentos assim, nós geralmente estamos colocando no colo do outro uma responsabilidade que é nossa, só nossa. Nós devemos assumir a responsabilidade pelo pecado que nós cometemos. Por quê? Porque ele é fruto da nossa cobiça, e não de algo que nasce de fora para dentro, ele nasce dentro. Ainda que a gente receba estímulos externos, e isso acontece sim, tentações externas, podemos chamar assim, é o nosso inimigo íntimo que vai dar cabimento ao pecado. A tentação interior é a maior das nossas guerras espirituais, ou não?
fácil entender, né? Se a coisa acontece dentro, né? Fácil entender porque foi dentro que o Senhor escolheu habitar na nossa vida, dentro. É no nosso íntimo, meus irmãos, que nós temos o Espírito Santo guerreando contra a nossa carne. A ferrenha luta da carne contra o Espírito, né? Que nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Se nós temos um inimigo íntimo nos inclinando para a queda, meus queridos, precisamos nos voltar continuamente para o Espírito que habita em nós. É Ele que pode nos manter firmes na batalha. Lembra? Não vamos encontrar munição moral no ser humano, somente em Deus e na sua palavra. O Espírito nos convence do pecado, nos conduz ao arrependimento perante Deus e também perante o nosso próximo. Muitas vezes nós pecamos contra o irmão, lamentavelmente, às vezes nós caímos em tentação, sim, mas é o Espírito Santo, por meio do Evangelho de Cristo, que Ele enxertou em nós, vamos falar disso mais adiante, nós encontramos a força moral para confessar os nossos pecados, para pedir perdão para Deus e também para o nosso próximo. A cobiça no coração do homem, meu irmão, minha irmã, é como uma sementinha, né? Uma semente que está lá alojada. Quando ela é regada, uma vez que ela é regada, ela vai crescer e ela vai dar fruto. E uma vez concebido, o pecado produz o quê? O terrível fruto da morte, como nós vamos ver aí na sequência do nosso texto. A raiz do pecado está no coração humano. Olha o que diz o versículo 15 aí, ó. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago usa a simbologia da gravidez aqui, né, de uma gravidez, para falar de algo que, uma vez fecundado em nós, cresce, ganha forma, até o nascimento propriamente dito. Ele usa esse termo, né? O pecado, após ter se consumado, significa dizer, o pecado plenamente desenvolvido, amadurecido, se torna o fruto que vai gerar em nós morte. Em síntese, meus irmãos, a concepção do pecado em nosso coração terá como consequência a morte. Ponto. A cobiça é como uma semente, né? Alojada no coração do homem caído. Está lá. Nós nascemos para uma inclinação, com a inclinação para o mal. A nossa natureza adâmica nos predispõe a pecar. O que Tiago está fazendo aqui é alertando os seus leitores e a nós, obviamente, sobre o perigo de deixar que essa semente cresça, né? Que essa semente nos mate. No versículo 15, destrinchando agora, podemos identificar aqui 3 estágios da tentação, segundo Tiago. Olha só, então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Cobiça, pecado e morte, 3 etapas aí que o homem percorre quando a voz de comando é a voz da carne corrompida e não a voz do Espírito Santo. Para ilustrar melhor, eu vou recorrer aqui ao exemplo de um cara chamado Davi. O texto está lá, só escuta, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 em diante, 2, 3 e 4, diz assim: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. Lembram da história do pecado do Éden? A tentação externa, né, que invade o ser humano por meio dos sentidos,
O rei, primeiramente, vê a mulher de Urias, né, ali, e aí ele a desejou. Que é isso? A cobiça. A cobiça. A partir daí não foi difícil o pecado ser fecundado no seu coração. Valendo-se da posição de rei, Davi, então, tem relações com a mulher de outro homem, planta nela uma semente pecaminosa. Não satisfeito, dominado já pelo pecado, ele ordena a morte de Urias, o marido de Batseba. Como consequência do pecado do rei, muitos devem conhecer a história, Deus não permite que aquele filho ilegítimo sobreviva. Davi então sofre não apenas a perda do filho como fruto do seu pecado, mas ele experimenta o peso que a morte espiritual traz para o homem. Cobiça, pecado e morte. Eis a equação aí, né, cujo resultado só trará reflexos terríveis à vida do crente. Tiago está expondo aqui para os seus leitores, no seu texto, esse perigo mortal de negligenciarmos essa verdade. A cobiça, meus irmãos, à luz do texto de Tiago, pode ser aplicada aí a tudo que nos afasta, tudo que nos tenta, tudo que nos induz ao pecado, tudo que nos induz a agirmos em descompasso com a vontade de Deus revelada por meio da sua palavra. Para impedir, meu irmão, que o pecado seja gerado em nós, só há um anticoncepcional suficientemente eficaz: o próprio Deus, agindo em nós por meio do seu Espírito e da sua palavra. Em nós não há remédio. Cabe a nós o quê? A busca. Buscar. Nesse ponto é importante aqui, rapidinho, falar sobre o contexto aqui que Tiago escreveu a sua carta. Tiago está escrevendo a sua carta, a sua epístola, ela é dirigida a cristãos judeus, cristãos de origem judaica, que deixaram Jerusalém devido à perseguição que acontece ali, depois, mais ferrenhamente depois da morte de Estevão. Os cristãos são perseguidos de uma forma mais dura, e eles saem, se dispersam por várias cidades. Tiago, então, estudiosos entendem que ele escreve principalmente para esses cristãos judeus dispersos pelo mundo. Como eles estavam dispersos, parecia que eles estavam vivendo uma espécie de crise de inanição. Vou explicar, como se eles criam em Cristo, mas pareciam que a fé estava desnutrida, sabe? Eles estavam acomodados, estavam inertes, como se exercer a fé, como se uma fé prática, uma fé produtiva, não fosse relevante para eles. Bastava dizer que crer é que nem muitos de nós dissemos que somos cristãos, mas a nossa fé não é produtiva, né? Ela não tem ação, é só da boca para fora, né? De vez em quando vamos a um culto e tal, colamos um adesivo no carro. É mais ou menos esse o contexto. Então Tiago está exortando aqueles irmãos, primeiramente, a se alegrarem diante das provações, porque eles estavam vivendo um período de perseguição, e eles deveriam se alegrar, porque essa perseguição, essa provação, fortaleceria neles a perseverança, mas também estava encorajando-os a buscar no Senhor e na sua palavra a fonte moral e espiritual para suportar as tentações. Esse é o caso. Então, essa era uma exortação para a igreja primitiva, e é uma exortação para a igreja em todo o tempo. Somente, meus irmãos, no Deus Trino acharemos munição para vencer essa guerra espiritual interna que travamos todos os dias. Sem busca, sem temor, sem obediência, dificilmente nós poderemos ter qualquer êxito contra as tentações deste mundo, tampouco contra a pior delas, que é a cobiça que naturalmente nós temos dentro de nós. E aí, Tiago vai frisar o resultado do pecado em nós. Ele já falou, né? A morte. E aí ele vai trazer à luz a
condição do homem incapaz de mudar a sua natureza. Sim, meus irmãos, o pecado, ele reflete a condição humana. Olha o que diz a parte B do versículo 15 aí, ó. Diz assim: e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A condição humana, sob a qual todo homem nasce, ela é muito bem traduzida pelo apóstolo Paulo, mais uma vez recorro a ele, Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A condição humana, o pecado externa isso, né? Ao provocar os irmãos, assim os leitores, a consciência sobre os efeitos mórbidos do pecado, Tiago também está apontando para um Deus que é misericordioso, que nos amou, nos resgatou da morte em Cristo Jesus, aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 18, olha o que diz aí na tua Bíblia, acompanha, Tiago 1, 18, por sua decisão, só dele, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Quando diz, ele nos gerou pela palavra da verdade, Tiago está se referindo aqui à proclamação do Evangelho e à nova vida que nós recebemos somente em Cristo Jesus. E aí cabe encaixar novamente palavras do apóstolo Paulo, também em Romanos capítulo 6, versículo 23, muito conhecido texto, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Meus queridos, se o pecado, uma vez concebido em nós, gera a morte, quando Cristo vive em nós, meus irmãos, entenda isso, quando Cristo vive em nós, sendo Senhor de nós, nós temos uma vida em abundância. A vida do Senhor no crente suplanta o pecado que nos condena. Aleluia, aleluia. Essa é a verdade que nós lemos no versículo 12, que é um contraste de tudo isso que nós vimos aqui. Tiago encoraja os seus leitores, provados pelas perseguições, com a verdade de que, se o pecado é um reflexo da nossa condição, a perseverança é um reflexo da graça salvadora. Olha o que diz o versículo 12: feliz o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia. O termo coroa da vida, que é um símbolo dessa nova vida, né? É um símbolo da ressurreição, que nós recebemos por graça divina, mediante a fé em Jesus Cristo. Para refletir, meus irmãos, enquanto o pecado reflete a condição do homem caído, né, morto espiritualmente em razão dos próprios delitos, a perseverança em meio à provação revela a condição do homem regenerado pela graça. Aleluia. Se alegra diante da provação, meu irmão. Ela produz em você perseverança. Ser regenerado em Cristo Jesus pela graça. Amém. Tiago não está dizendo aqui, importante só abrir esse parêntese aqui, ele não está dizendo que aqueles que não perseverarem perderão a salvação, tá? Não é disso que se trata o texto, está simplesmente lembrando os salvos de que as provações vão produzir perseverança em quem? Nos que realmente creem. Estes sim ficarão firmes até o fim, quando então receberão a coroa da vida. Eu caminho para concluir, meus irmãos, chamando a atenção para o que está escrito no versículo 16. Acompanhe aí, olha o que está escrito no versículo 16.
Tiago escreve a seguinte frase aos irmãos, fadados a lutarem contra as tentações. Ele diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Algumas Bíblias parece que esse versículo é o início de uma outra perícope, né? Mas eu fico com a opinião dos estudiosos, alguns estudiosos, que esse versículo é a conclusão e não parte de um outro parágrafo, mas a conclusão dos versículos anteriores, especificamente do 13 ao 15. E eu fico com essa opinião, porque faz muito mais sentido, né? Então, é como se a palavra conclusiva de Tiago, sobre o perigo de cair em tentação, é de alerta, né? Contra o engano que provém de fora, de um mundo que rejeita a Deus, e de dentro, considerando aí, meus irmãos, quem? O inimigo íntimo, né? Que nós carregamos dentro de nós, que é a inclinação natural que a carne tem para o pecado. A gente vê que o tom que Tiago usa, ele é fraternal, né? Ele diz, é de apelo também. Fala, meus irmãos, meus amados irmãos, não se deixem enganar pelas tentações externas e, sobretudo, internas, esse inimigo sagaz que nós trazemos dentro de nós, que é a cobiça. O alerta maior, no texto que nós vimos, é muito mais claro para esse engano que vem de dentro, né? O auto-engano da cobiça, o engano da cobiça, da carne, que diligentemente conspira contra o espírito, que nos conduz para o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago é taxativo, meus irmãos, a nos mostrar que o sussurro maligno do pecado tem origem nas nossas concupiscências, ou seja, nas predisposições carnais ao erro que nós temos. Mas ele também faz um alerta para o engano, que pode vir de fora para dentro, sim, como as palavras tentadoras de Satanás lá no Éden. De todo modo, meus irmãos, o pecado, já vimos, tem raiz no coração do homem. A guerra contra as tentações acontece dentro de nós. Logo, meus irmãos, se é dentro que acontece as maiores guerras, é aqui dentro também que deve estar plantado o escape que vem do Senhor, e não fora. É dentro que tem que estar plantado o escape. A principal semente está nas tuas mãos, está aqui, ó. A palavra revelada de Deus. O escape contra as tentações principal são as Escrituras, mas também escapes contra as tentações também está a oração. Como é que está a nossa vida de oração? A comunhão, como é que está a minha vida de comunhão com os irmãos? Servir ao próximo, o que eu tenho feito? Tenho servido ao meu próximo? Tudo isso é escape contra a tentação. Tudo isso me faz um crente de verdade. Tudo isso me deixa mais forte espiritualmente. Se a tentação é algo inevitável, como nós vimos aí, saibamos que o pecado que provém dela, este sim pode ser evitado. Pode ser evitado no poder da graça de Deus, de um Deus que habita no interior do crente, onde a batalha acontece. Quanto a essa verdade, para finalizar, meus irmãos, Tiago vai ressaltar o seguinte aqui no versículo 21, acompanha aí, ó. Essa verdade que acabamos de falar, sobre o pecado que pode ser evitado, ainda que a tentação não possa, Tiago vai ressaltar o seguinte aí no versículo 21, acho que eu separei aqui, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
Aleluia. Meus irmãos, por meio de Cristo, uma palavra de salvação foi implantada em nós, foi enxertada em nós, uma semente de vida plantada pelo próprio Deus, que não apenas nos garante salvação, mas nos torna também capazes de vencer a luta interior contra o quê? Contra a impureza moral, contra a maldade, contra tudo que nos tenta diariamente e que prevalecem tanto dentro quanto fora nesse mundo que é corrompido pelo pecado. Essa semente, meus irmãos, essa palavra de vida eterna em nós é o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Está aqui dentro. Aleluia. Que as palavras de Tiago, meus irmãos, possam ressoar dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, todas as vezes que a tentação vier, né? E vem. Mas que a gente lembre dessas palavras: meus amados irmãos, não se deixem enganar, e sim, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aleluia. A palavra, meus irmãos, a palavra é o escape. Cristo é a palavra viva dentro daqueles que creem nele e daqueles que o têm como suficiente Senhor e Salvador. Amém. Vamos orar? Fica de pé. Senhor, louvamos o teu bendito nome, Senhor. Somos tão gratos pela tua palavra que nos exorta, que nos admoesta, que nos corrige, mas também nos encoraja, nos enche, Senhor, nos renova a fé, a esperança de um Deus de graça e misericórdia, que corrige aqueles que Ele ama. Muito obrigado, meu Deus, pelo Espírito Santo que habita na tua igreja e incomoda contra o pecado, que leva ao arrependimento sincero. Obrigado, Senhor, e nos perdoa, porque tantas vezes negligenciamos de um escape que Tu já revelou para nós. Nos ajuda, Senhor, a nos fortalecer espiritualmente para as batalhas que travamos todos os dias contra as tentações. Não devemos ignorar as tentações, devemos estar forte para enfrentá-las, porque são momentos de fraqueza, muitas vezes pela provação, que o inimigo vai explorar as tentações externas e, sobretudo, a cobiça que já está dentro de cada homem pecador. Nos ajuda, Senhor, a vencermos a tentação nossa de cada dia, em Cristo Jesus, na Tua palavra, no Teu Espírito que habita em nós. Assim nós Te louvamos e Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, essa graça maravilhosa que nos alcançou e que é munição espiritual dentro do coração do crente. Adore Ele. Poderá valer.
Aplaudir bem forte ao Rei dos Reis. Jesus, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tá muito legal esse resgate, né? Hoje aqui o irmão me fazendo chorar